Pois é, ô Reinaldo, segundo Milei, o plano de choque deve impactar negativamente o nível da atividade econômica. Ele fez um monte de anúncios negativos, né? Diz que vai ter aí impacto inicial no emprego, nos salários, mas, segundo ele, tudo necessário diante da situação crítica da Argentina. Será que os argentinos aguentam esse período de 2 anos complicados assim, Reinaldo? Pois é, Diego, eu tenho falado o seguinte: ele assumiu a presidência já desde a campanha. Parece que não há argentinos na conta, né? E se há uma coisa que a sociedade argentina sempre foi e continua, é uma sociedade mobilizada. Eu nem digo que os argentinos têm feito escolhas sensatas nos últimos anos, mas o fato é que é uma sociedade muito politizada, não estou usando a palavra aqui no sentido de pensamento político burilado necessariamente, porque muitas vezes a gente diz, fulano é muito politizado, no sentido de que tem um pensamento mais requintado. Pode não ser, mas a temperatura política da Argentina, na média, é muito superior à temperatura política no Brasil, né? E aí a frase inteira do Milei, então, calcule você, Argentina passou por essa voragem, ele representa a novidade, ele representa. E aí, nós botamos um trechinho aí, mas o trecho todo, vamos lá. Então, presta atenção. Ó, Diego, olha que vontade que você tem, assim, ter muita esperança nos próximos anos se fosse argentino. No curto prazo, e a gente não sabe exatamente o que quer dizer no curto prazo, né? A situação vai piorar, dizer, né? Mas depois veremos os frutos dos nossos esforços. Isso, todo ajuste ultraliberal, todo ajuste que ferra pobre, tem sempre essa conversa. Por enquanto vai ser muito ruim, mas depois vai ser bom. Você que é pobre, aguenta. Você que é milionário, você que é bilionário, tudo bem, porque você tem como se proteger. Agora, você que é pobre vai quebrar a cara, né? Aí ele diz, não há alternativa ao ajuste ao choque, naturalmente, veja, naturalmente, como coisa caída, como diria Karl Marx, vamos deixar os reaças bem bravos, como coisa caída da árvore da vida, né? Isso terá um impacto negativo no nível de atividade, então a Argentina vai crescer menos, ou vai ter uma recessão maior. No emprego, então está prometendo aumento do desemprego. Eu lembro, Diego, que o desemprego na Argentina é menor do que o nosso. É menor que o nosso. Uma das coisas que impedem a sociedade argentina de explodir é um desemprego relativamente baixo. O nosso está aí na casa dos 7,2%, o deles é pouco mais de 6%. Mas ele prevê um aumento do desemprego. Uma queda nos salários reais, puxa vida, e um aumento no número de pobres e de indigentes. E ainda haverá estagflação, diz ele, mistura de, né, inflação com estagnação, como sabem. Mas ele diz, nada muito diferente dos últimos 12 anos. Eu até brinquei hoje de manhã num vídeo dizendo, é um modelo tiririca. Pior do que está, não fica. Né? E fica muito pior. Né? Ele poderia ter dito isso como candidato. Obviamente não disse. Como candidato, ele prometeu os amanhãs sorridentes. Viva a liberdade, carajo! Não sei o quê. Chegou a escrever isso no livro do Senado. Olha a que estágio, né, chegou a política argentina. Agora, os argentinos vão ficar dentro de casa esperando tudo isso acontecer? O Milei. Bom, deixa eu ver, eu estou ganhando menos, o desemprego aumentou, a miséria aumentou, a inflação, o país não cresce, e eu vou continuar aqui, quietinho, esperando o Milei, porque afinal de contas ele é um libertário, ele é a novidade. Não é? Se choques, ajustes, e se eles tivessem o caminho fosse assim tão fácil, o Maurício Macri, que antecedeu Alberto Fernandes, e que será o presidente de fato, já teria feito no seu governo, e não fez um péssimo governo, aliás. Não foi reeleito. Né? Eu quero aqui chamar a atenção, porque depois é preciso que a gente volte à história da própria Argentina e também um pouquinho do Brasil.
Eu noto aqui os, a parte do colunismo de economia que se diz liberal, não é liberal nada, um bando de reacionário, insuportável, boa parte, é encantada com o Milei. Entre outras razões, porque ele fechou o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, ele vai fechando tudo, vai ficar só com 9 ministérios. Como se ficar, tem 18 ministérios, fica com 9, as áreas de que cuidavam esses ministérios desaparecem, elas não desaparecem. Ele apenas junta tudo num só. Nós vimos um caso de junção de ministérios aqui no Brasil que não funcionou. Ah, mas não funcionou? Não. O Ministério da Economia do Paulo Guedes era Fazenda, Planejamento, Trabalho. Funcionou? Previdência? Funcionou? Eu acho que não. Lá ainda mais, é um ministério muito mais amplo, né? Na presunção de que não são assim áreas tão importantes. E aí eu vejo aqui, vamos ver o que vai fazer Milei, o que vai fazer Milei. Bom, ele começou, hoje tá feriado cambial lá, né? Todas as operações de câmbio centralizadas no Banco Central, nada pode ser feito sem autorização do Banco Central. O Banco Central, Diego, não sei se você lembra, é aquele que ele ia fechar, né? Então, que Sim. já começa sendo central nas escolhas que ele fez, né? E um Sim. anúncio para a população pavoroso. Mas só que esse anúncio veio no primeiro dia de mandato e nada disso foi dito durante a campanha. Durante a campanha, o que pareceu é que tudo tinha uma solução mágica. Eu lembro a Argentina, num período, só para vocês terem uma ideia, né? O De La Rua, que sucedeu o Carlos Menem, que, aliás, tinha um plano de conversibilidade da economia, o Plano Cavalo, que foi um desastre, um peso, um dólar, e foi um desastre absoluto. Não é igual exatamente o que ele disse que vai fazer, mas também já desistiu, ninguém sabe. O De La Rua ficou 2 anos no poder e foi posto para correr. O De La Rua aí foi assim, vou ter que fazer o trocadilho. Foi para a rua, né? Só que em espanhol não vale, mas no português vale. Nós tivemos um presidente que ficou 2 dias, depois do De La Rua. Na sequência veio um que ficou 7 dias. Depois veio um que ficou 3 dias. Depois veio o outro que ficou, o Dualde, ficou um pouquinho mais, 143 dias. E foi essa crise que deu origem a quê? Ao kirchnerismo. Aí veio Nestor Kirchner, se elegeu com uma minoria extrema, mas dentro das minorias ele era a maioria, e começou a fase kirchnerista. 4 anos com ele, 8 com a Cristina Kirchner. Aí vem o Macri, chega de peronismo, chega de não sei o quê. Vem o Macri, desastre também. E aí Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner de vice. Então, esse caminho das soluções miraculosas, a Argentina, inclusive, já conhece. E deu o desastre que deu. Por que vai ser diferente com o Milei? Não sei, né? Vamos ver. Vamos ver quais milagres ele vai operar ali, especialmente com essa perspectiva, porque quando o presidente diz, olha, vai aumentar o desemprego, vai diminuir o salário, vai aumentar a miséria, mas tudo isso será bom para vocês. Para vocês quem? Né? Claramente aqui ele está falando com a população pobre. Você não fala para bilionário como o Macri, por exemplo, olha, vai aumentar o desemprego, que pena. Porque isso para o Macri não tem grande importância. E nem para os outros milionários argentinos. Olha, vai cair o nível de atividade. Os bens deles estão dolarizados, parte importante no exterior. Também não tem grande importância. Não é? Alguns setores da economia, se ele não for louco demais, agro, não sei o que, vão continuar a funcionar, e você vai ter a expansão da miséria. E a depender do que isso acarrete, uma queda importante adicional que vai ser do turismo, que na Argentina é uma indústria muito forte, especialmente em razão de brasileiros também. Então, meu caro, eu diria, começa muito mal. É. Agora, se depois vão conseguir soluções ali que não estão muito claras, né?
Começa muito mal, mas o encantamento aqui no Brasil é fabuloso. E aí eu volto ao meu próprio comentário aqui. Como era, não sei se você já tinha nascido, É, a coisa do velhinho, né? Não sei se você já tinha nascido, mas também o plano de conversibilidade aqui era um sucesso sim, absoluto. Era um sucesso absoluto. Diz sim. assim: vejam, eu lembro de artigos, inclusive tem alguns bananas que escrevem até hoje. Dá vontade de recuperar, mas façam uma pesquisa. Que era uma maravilha, olha lá, todo mundo dizia que o plano cavalo daria errado, e está dando muito certo, e de fato, por um tempinho, parecia que ia dar certo. E depois sobreveio o caos. Né? Vamos ver. Começou mal, já começou revogando lei de nepotismo para poder nomear a irmã. Né? Para ganhar uns trocos? Não, nem é isso. Nem é isso. É que você, assim, seja eleito, essa institucionalidade não me serve, porque eu não posso botar minha irmã, que foi a dona da campanha, que é uma espécie de dona dele, na verdade, uma figura ali com algumas características algo obscuras, e é quem realmente mandou na campanha, né? Comandou, inclusive, o lado mais reacionário da campanha, e a gente vê, parece que é quem realmente detém ali os segredos e os arcanos, né? Então, o Milei em si é ruim, parece. E o nosso não, deles, Bolsonaro, aí, bicho, dizer o quê, né? O Milei, de fato, tratou com deferência, abraçou, não sei o quê, pai, levou aquele monte de gente. Agora, tentar aparecer na foto oficial como chefe de Estado Pois é, teve isso é do também, né? balacobaco. É do Teve isso. balacobaco. É, É vergonhoso, constrangedor.